Bom, gente, boa noite. Nós estamos agora para mais uma parte do nosso vídeo que começamos ontem, onde estamos falando sobre as doenças da liderança do século XXI. Ontem nós falamos sobre que muitos líderes pensam que são imortal, síndrome de Burnout e a petrificação. Nós vamos continuar hoje falando, sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são doenças que muitas vezes o líder ele é acometido. O TOC ele é uma síndrome que muitas vezes o líder passa a desenvolver. Isso muitas vezes está relacionado com rituais. E esses rituais são muitas vezes como lavar a mão com frequência e verificar repetidamente se as portas estão fechadas, falar em voz baixa, saber se alguém está preocupado em ouvi-lo. Então esses rituais, na maioria das vezes, prejudica o relacionamento do líder, porque ele se torna obsessivo. O líder que tem transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa que vive o seu mundo, vive em um devaneio. E esse devaneio, muitas vezes, faz com que ele viva numa solidão. Ele se torna antipático, ele não consegue trazer o público para si, e além do mais, ele não consegue, por hipótese nenhuma, ter uma boa koinonia com o público, devido ele ter esses rituais, que nós chamamos de ritual. E esses rituais, eles prejudicam muitas vezes o relacionamento do líder. Então, no século XXI, tem aumentado, tem tido um aumento, um incremento do TOC. Há pesquisas desses últimos dias, uma revista da Irene, que é uma entidade que trabalha com psicólogos e psicanalistas e psiquiatras cristão, ela trouxe um artigo que começou a mostrar que a pandemia tem causado TOC em muitas pessoas. Há poucos dias eu estava em supermercado e vi uma senhora que estava com máscara, luva e um vidro de álcool embaixo do braço. Ela passava álcool constantemente na mão. Então, ela era uma pessoa possuidora de TOC. Então, isso é muito prejudicial para o líder. O TOC, ele passa a ser uma compulsão, Passa a ser uma compulsão. E agora imaginem um líder que tem a obsessão, que tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, como ele vai conseguir liderar, como ele vai conseguir trabalhar com muitas pessoas? Como ele vai conseguir viver? Porque, primeiro, ele não confia nas pessoas. Como ele não confia nas pessoas, muitas vezes ele tem que na empresa, ele é o último que sai da empresa, mas antes ele vai verificar se as portas estão fechadas, vai verificar se tudo está correto, e muitas vezes ele sai, quando chega no portão, ele volta novamente para verificar se está tudo em ordem, se está tudo tranquilo e se está tudo bem. O TOC são problemas seríssimos que ocorrem dentro da vida do líder. E é preciso que esse líder, muitas vezes, ele tenha essa capacidade de ultrapassar e viver longe do TOC, porque são problemas que vêm atingir realmente a vida desse líder e, além do mais, é prejudicial para todo o grupo com que essa pessoa trabalha. As pesquisas mostram que aproximadamente 75% das pessoas com TOC têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, todo líder que tem TOC, ele é um líder ansioso.
Você já observou? Vamos trazer agora esse questionamento para dentro da área evangélica. Vocês já observaram que a maior parte dos líderes, pastores e padres, eles são gordinhos, fofinhos? Por que isso? É porque a ansiedade faz com que eles comam exageradamente. E muitas vezes não ter com quem compartilhar as suas ansiedades, compartilhar os seus problemas, eles desenvolvem o toque, desenvolvem esse hábito de comer, né? Ir à geladeira, muitas vezes comer e daqui a pouco estão fofinhos, estão gordinhos e muitas vezes não sabem o que é que está acontecendo. Simplesmente são pessoas que estão com transtorno de ansiedade. Entre 50% e 60% das pessoas que têm transtorno de ansiedade, que transformam-se em toque, elas têm uma personalidade compulsiva. Isto não é bom, né? Não é bom. Por quê? Porque ele se torna uma pessoa compulsiva. São aquele tipo de líder que não confia no seu liderado. Se é um pastor, ele não confia que alguém vai pregar, ele não confia que alguém vai dirigir o culto. Para ele, o culto só é perfeito se ele estiver, porque ele não confia em ninguém. Porque devido ao seu transtorno de ansiedade que está gerando o toque, ele não confia que as pessoas trabalhem, que as pessoas venham realizar aquele trabalho, porque na mente dele, na cabeça dele, as pessoas não estão fazendo a coisa perfeita. Entendeu? Não estão fazendo perfeito, não estão fazendo como deve ser feito. Então isso aí é o princípio do transtorno de ansiedade que muitas vezes já está gerando toque. Isso é prejudicial dentro da liderança. Outro tipo de doença que nós estamos vendo nesses últimos dias é o senso de individualidade. Aquela pessoa que não compartilha com ninguém. Se é um pastor ou um padre, ele não visita a igreja ou a paróquia do seu amigo. Se é um líder de uma empresa, ele não compartilha nada com ninguém. Se é um líder de um conglomerado de empresas, ele procura o individualismo, porque para ele, se ele estiver sozinho, a empresa vai progredir, ou a igreja também vai crescer. Mas muitas vezes a pessoa não sabe que toda pessoa que tem esse senso de individualismo, tudo é sozinho, é só ele, eu sou o melhor, ele tem um sério problema emocional que começou na infância. Como começou esse problema na infância? Quando criança, o pai e a mãe nunca disseram um não para ele, sempre fizeram tudo o que ele queria, davam tudo na mão dele, e hoje ele tem essa dificuldade de repartir, tem essa dificuldade de trabalhar com pessoas, tem essa dificuldade de lidar com o grupo. Então, ele torna-se individualista, ele se isola, né? Toda pessoa que tem esse problema de individualismo, que se isola, geralmente ele é tendente a ter no futuro outros problemas de ordem emocional. Então é preciso que nós, como líderes, como pessoas que estamos liderando, como pessoas que estamos na frente de pessoas, tenhamos consciência do que nós somos humanos, né? E que, como humanos, nós precisamos a cada dia crescer, né? A cada dia crescer. E esse crescimento depende muito da maneira como eu estou na minha empresa, da maneira como eu estou na igreja, da maneira como eu estou no grupo. O individualismo, ele cega a empatia. Por quê? É somente eu, é somente a minha empresa, é somente a minha igreja, é somente o meu povo. Eu esqueço de ver o outro. Dentro da psicologia, sempre nós costumamos tratar e ver que o outro é muito importante para nós, né? O outro é importante. Então, muitas vezes, nós esquecemos do outro e tentamos focar somente em nossas vidas, em nossas pessoas. O senso de individualismo
ele não é tão novo. Ele tem basicamente uns 300, entre 250 a 300 anos que foi descoberto. Né? E começaram os teóricos da psicologia começaram a ver que isto trazia problemas. Os filósofos começaram também a ler e começaram a pesquisar sobre o individualismo e chegaram a uma conclusão de que realmente são problemas de ordem emocional. Então, você parou para pensar como estão os líderes com quem você trabalha? Ele compartilha, ele muitas vezes reparte, ou ele quer tudo para si, quer tudo para ele. Então isso é perigoso e muitas vezes traz problemas. Então são doenças do século XXI que está dentro da liderança. O toque e o senso de individualismo. Outro tipo de problemas que nós podemos ver dentro do contexto da liderança do século XXI é que vamos chamar aqui de síndrome de esquecimento ou mal de Alzheimer. Por que isto? São pessoas que esquecem de que foram ajudadas. São pessoas que se esquecem da gratidão com aqueles que o colocaram, aqueles que o ajudaram em determinado momento da sua vida. Muitas vezes o ajudaram na empresa. A pessoa chega como office boy, muitas vezes na empresa, e tem alguém que vai lhe ajudando, e mais tarde essa pessoa que entrou como office boy na empresa e torna-se uma pessoa que chega a ser o presidente da empresa, ser o pastor da igreja, ser o padre da paróquia. Né? Então, por que ele chegou àquele patamar? Por que ele chegou àquele lugar? Porque teve alguém que lhe ajudou. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós não chegaremos a lugar nenhum se não formos ajudados por outrem. Então, muitas vezes, o líder ele passa a sofrer, né? Ele passa a sofrer da síndrome de esquecimento. Ele esquece daquela pessoa que orou por ele, ele esquece daquela pessoa que ajudou, ele esquece daquela pessoa que sempre esteve com ele todos os dias. Então, é muito importante que cada um de nós voltemos e